Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z. Muito bem, André Santiago já está por aqui. André, bom dia. Quais são os destaques que você traz para a gente aí neste Manhã Cidade? Bom dia, Mário. Agora sim, depois de uma dose de cafeína, estamos a postos aqui, né, no Manhã Cidade para a gente falar sobre política, para falar também sobre pesquisa, Mário, porque a última pesquisa divulgada, né, pelo Atlas CNN com relação à eleição municipal lá na capital pernambucana, Recife, aponta o que todo mundo já sabe, né? A liderança do prefeito filho de Eduardo Campos, né? O João Campos. João Campos está vivendo o que a gente costuma dizer céu de brigadeiro, né? Com a probabilidade, segundo os números da pesquisa Atlas CNN, de vitória no primeiro turno. O pré-candidato apoiado, referendado aí pela governadora Raquel Lira, o Daniel, não aparece competitivo. A surpresa aí do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto. E, veja, diante disso... Era isso que eu ia, antes de você falar, era o que eu ia perguntar a você. Te surpreendeu esse número de Gilson Machado Neto, que ele, todas as pesquisas ele saía com 7%, e a gente ficava sem entender muito como é que o candidato de Bolsonaro teve mais ou menos 39% lá no Recife, e ele só tem 7%. E Gilson Machado salta para 21%. Eu acho que essa pesquisa tem mais lógica, né, dentro desse cenário. Eu concordo com você, Mário, e eu também não... Eu posso tentar entender o que ocorreu para que ele surgisse já nessa pesquisa com esse percentual, de certa forma, surpreendendo, né, a muitas pessoas. Claro que, como você disse, um percentual entre 30%, ele colou bastante com a votação do Bolsonaro na última eleição em 2022. O que mais se aproxima do bolsonarismo aqui no estado de Pernambuco e que participa de praticamente todos os eventos onde o ex-presidente Bolsonaro se encontra. Né? O Gilson ele tenta colar na imagem de Bolsonaro e, de certa forma, surpreendeu. Eu esperava que fosse outro ator político, né, que pudesse rivalizar com João Campos lá no Recife, pelo menos nesse primeiro momento. Eu não esperava que o Gilson já disparasse. Eu acho que é a primeira ou segunda pesquisa, né, divulgada já com... Enfim, as primeiras, né, já com registro na Justiça Eleitoral. De fato, eu senti essa surpresa. Foi surpresa para você, então? Para mim foi surpresa mesmo. E assim, a gente não sabe se o Gilson já chegou no teto, né? Ele pode talvez pode crescer mais, né? Alavancado aí talvez com a vinda do ex-presidente para a capital pernambucana, Recife, e também a própria vinda aqui para Caruaru. Agora, mesmo o João Campos vivendo esse céu de brigadeiro, existem muitas reclamações, né? Por exemplo, com relação à chuva, Mário. Choveu, Recife fica impraticável. Várias ruas, avenidas alagadas, a região metropolitana também, claro, a gente está falando de Recife, a capital, mas eu acredito que isso tem que ser uma prioridade, né, para o próprio João Campos, que está na gestão, e também para os pré-candidatos, né, apresentarem como proposta solucionar e minimizar ao máximo esse problema, porque o problema não é apenas para os moradores de Recife. Quantos moradores do interior, até mesmo de Caruaru, de todo o interior, vão todos os dias para resolver questões de saúde, de TFD na capital pernambucana, e quando chove, vira esse caos na capital, Mário. Mas não afeta a imagem dele, né? Porque... Pois é. Eu vi até umas postagens da oposição, que teve um jogo de vôlei ontem no Recife, né? A final do masculino de vôlei, e o pessoal dizendo, a oposição disse, né? Enquanto o prefeito do Recife está no jogo,
de vôlei, fazendo oba-oba, olha a cidade como tá. E aí tava o caos, né, com vários pontos de alagamento. Mas as pesquisas mostram que parece que isso não incomoda, né, ao recifense, né, André? Exatamente, Mário. Inclusive, diante desse número que o prefeito João Campos consegue, né, nas últimas pesquisas, ele até ganhou o que eu tinha falado aqui, né? O João Campos, ele não é mais um ator apenas de Pernambuco, nem na região Nordeste. Ele ganhou uma projeção nacional, né? Inclusive, vendo algumas matérias, alguns comentários em outros sites de política, citando ele, claro, a gente sabe que ele é pré-candidato à reeleição e pode ganhar já no primeiro turno. A gente está numa eleição municipal de 2024, mas a gente sabe da intenção, do interesse dele de disputar o Palácio do Campo das Princesas em 26. Só que ele ganhou uma projeção a nível nacional que já citam ele como o principal ator do PSB e já com repercussão nacional, Mário. Enfim, podendo ser até um dos atores que pode extrapolar o território pernambucano, né, na eleição de 2026. Uhum. Ele tem como você disse, uma mídia muito boa, toda a oposição contra ele, mas parece que não arranha a imagem dele. É verdade. Né? André, de que forma essa pesquisa animou ao Fernando Rodolfo? O Fernando Rodolfo, que está apostando nessa mesma estratégia, né, do Gilson Machado Neto, de colar na imagem de Bolsonaro, também tem ido, né, a alguns eventos, como foi o caso do evento em São Paulo e também do evento lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele aposta que colar na imagem do ex-presidente Bolsonaro também vai favorecer ele aqui. Porque a gente lembra, Mário, o bolsonarismo aqui em Caruaru obteve uma votação de mais de 80 mil votos, né? Outra questão é que o Silvio Nascimento era pré-candidato, mas desistiu da pré-candidatura a prefeito e agora surge como pré-candidato a vereador e apoiando, né, o deputado federal, o Fernando Rodolfo. Ele tem feito algumas agendas lado a lado do pré-candidato a prefeito, Fernando Rodolfo, para colar essa imagem mesmo, né? Essa imagem do bolsonarismo, para que possa acontecer o mesmo que aconteceu em Recife, né? Tentar colar a imagem de Bolsonaro ao pré-candidato do PL. O PL que está apostando em muitas cidades aqui em Pernambuco, né? As principais da região metropolitana. Caruaru é uma das principais aqui do interior do estado. Então o Fernando Rodolfo está querendo também que aconteça o efeito que aconteceu lá com o Gilson Machado Neto aqui em Caruaru, Mário. Muito bem. 11 horas, Cidade Entrevista, André. Cidade Entrevista, a gente vai debater com a bancada depois dessa série de entrevistas com os presidentes dos partidos. Lembrando que em maio a gente vai começar uma conversa, uma sabatina com os pré-candidatos a prefeito e também prefeita aqui de Caruaru. 11 horas, a gente volta debatendo a política de Caruaru, Pernambuco e nacional. Mário. Tá certo, André. Muito obrigado. Vamos passar aqui no WhatsApp Cidade, que é o 998780997. Depois da vinheta, já emenda aí o WhatsApp Cidade, tem muita mensagem aqui dos ouvintes. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z.